O hebraico bíblico, também conhecido como hebraico antigo ou hebraico clássico, é o idioma que foi utilizado na escrita da maior parte da Bíblia hebraica, o Tanakh, e em outros textos judaicos antigos. É uma das línguas semíticas e tem uma história milenar. O hebraico bíblico é diferente do hebraico moderno, que é a língua oficial de Israel atualmente. Enquanto o hebraico moderno é falado e usado na vida cotidiana, o hebraico bíblico é utilizado principalmente em estudos religiosos, acadêmicos e literários. Seu alfabeto original é formado por 22 consoantes, que tem um formato bastante quadrado. E isso provavelmente se deve ao fato de ser mais fácil escrever assim em pedras, material comumente usado para a escrita, na época em que o idioma surgiu. Além de não possuir vogais, a escrita do hebraico é inversa em relação a idiomas ocidentais como o inglês e o português. Ou seja, é feita de trás para frente e da direita para a esquerda. E essa direção de escrita é uma das características distintivas, não só do hebraico, como também de outras línguas semíticas, como o árabe, por exemplo. Ao longo do tempo, especialmente para facilitar a leitura e a pronúncia correta do texto sagrado, os massoretas, estudiosos judeus que trabalhavam na preservação e na transmissão precisa do texto da Bíblia hebraica, desenvolveram um sistema de sinais diacríticos, chamados de pontos massoréticos, que eram adicionados às letras para indicar as vogais. Esses sinais incluem pequenos pontos e traços colocados acima, abaixo e dentro das consoantes para representar as vogais longas e curtas, bem como outras nuances fonéticas. Os sinais diacríticos não só forneceram informações sobre a pronúncia correta, mas também ajudaram a distinguir palavras que de outra forma teriam a mesma sequência de consoantes. Veja este exemplo: a palavra Shem, que significa nome, se escreve exatamente igual à palavra chão, que significa lá ou aqui, sem os sinais diacríticos. Sem os sinais, as vogais eram indicadas apenas pelo contexto e conhecimento prévio da língua, o que tornava o aprendizado do idioma por não-judeus extremamente difícil. A introdução dos sinais diacríticos foi um marco importante no desenvolvimento do hebraico bíblico, pois facilitou a leitura, a compreensão e a preservação precisa do texto ao longo dos séculos. E esses sinais continuam a ser usados até os dias de hoje. E como foi que esse idioma surgiu? Após o dilúvio, Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, tomaram rumos geográficos distintos. Nas regiões habitadas pelos descendentes de Sem, nasceram as línguas de origem semítica, e o hebraico é uma delas. Acredita-se que o hebraico tenha se originado por volta do século 13 a.C., durante a Idade do Bronze, na região do Antigo Oriente Próximo, mais especificamente na área onde hoje está localizado Israel e seus arredores. Inicialmente, o hebraico era uma língua falada pela população local. No entanto, foi com a expansão do Reino de Israel e a formação de uma cultura e identidade judaica distintas, que o hebraico começou a ganhar importância como língua escrita. O período considerado o auge do hebraico antigo é geralmente associado ao primeiro templo em Jerusalém, construído no século X a.C., até a sua destruição pelo Império Babilônico em 586 a.C. Durante esse período, o hebraico era usado para registrar textos religiosos, literários, históricos e legais. Após o exílio babilônico, o hebraico passou por mudanças e evolução linguística. O hebraico antigo foi dando lugar ao hebraico tardio e ao aramaico, como línguas mais amplamente utilizadas na região. Mesmo assim, o hebraico clássico ainda foi utilizado em alguns escritos religiosos pós-exílicos, como os livros de Esdras e Neemias, por exemplo. Durante um longo período após o exílio babilônico, o hebraico não era falado como língua cotidiana, mas foi mantido vivo através da tradição judaica. O fato de os judeus terem se espalhado o mundo afora contribuiu para o esquecimento do hebraico clássico, que foi considerada uma língua morta. Ficou restrito apenas no campo religioso, a partir das meditações e orações litúrgicas, dos que viviam integralmente a sua fé. Porém, a língua renasceu numa versão mais moderna entre o final do século XIX e início do século XX. Acreditava-se que os judeus precisavam voltar às suas origens, formar uma nação, e como consequência disso ter sua língua própria. Isso culminou no estabelecimento do moderno Estado de Israel em 1948. Trata-se de um caso raríssimo de morte e renascimento de uma língua. Desde então, o hebraico moderno se tornou a língua oficial de Israel, enquanto o hebraico bíblico continua a ser estudado e utilizado em contextos acadêmicos, religiosos e culturais.
Uma curiosidade interessante é que o ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, aprendeu os idiomas aramaico, latim e hebraico, para trazer autenticidade ao seu desempenho, e esse aprendizado envolveu um esforço significativo por parte do ator. Ele trabalhou com especialistas em hebraico para aprender a pronúncia correta das palavras e as nuances do idioma, além de estudar a fonética hebraica, o alfabeto e as regras gramaticais básicas. Caviezel também se concentrou em compreender o significado das palavras e expressões hebraicas, para trazer uma interpretação mais autêntica ao seu papel. Além disso, o ator dedicou-se à memorização em hebraico das cenas do filme, a fim de poder pronunciar os textos com fluência e precisão durante as gravações. Um baita esforço que demonstra o compromisso do ator em dar vida ao seu personagem e apresentar uma interpretação autêntica da história. Inscreva-se no canal e fique por dentro de mais curiosidades teológicas como essa. Até mais!